Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente as configurações do SQL para o Proteus. Como você está instalando o Proteus, vou mostrar para vocês aí algumas configurações. Perfeito? Vamos lá. Para a correta utilização do sistema, precisamos de um banco de dados, ok? Então, podemos utilizar o SQL, podemos utilizar o Oracle, podemos utilizar o MySQL, podemos utilizar diversos bancos de dados aí que são homologados pela TOTS. Então, você tem que baixar esse arquivo, né, baixar o programa da Microsoft. Sugiro utilizar a edição Express, que cabe até, se eu não me engano, 5 gigas, que aí você já consegue trabalhar aí localmente no seu computador e fazer os testes. E depois disso, instalar o SSMS. O que é essa instalação, né? Depois que você instala o SQL e o SSMF, você precisa criar as configurações de banco de dados. Então, vocês veem aqui que eu criei, aqui está o acesso da minha máquina, e aqui eu criei, por exemplo, dois bancos de dados. Então, eu venho aqui com o botão direito, clico e adiciono um banco de dados. Esse banco de dados é importante você adicionar como Latin General Bean, o collation dele como Latin General Bean, que é como aqui estou falando, ó, informações do banco de dados, eu coloquei um nome, esse nome pode ser ABC, pode ser dados, eu coloquei o nome de P12 2310. Depois você vai nas opções de ordenação e escolhe o Latin General Bean 2, ok? Desta forma, você clicando no OK, você terá o seu banco de dados já criado no seu SQL. E aí, desta forma, você consegue vincular o ODBC junto com o Proteus. Aqui nós vamos estar passando rapidamente as informações para criar o ODBC. O ODBC ele tem que ser dentro de sistemas e você tem que criar um ODBC 64. Esse ODBC 64 você pode utilizar o SQLite Native Client 11. O mais recente hoje é o 17, que está funcionando perfeitamente aí, inclusive nas versões mais novas do Proteus, que é a 2410. Esse ODBC ele é responsável em você linkar o seu banco de dados SQL com o seu sistema Proteus. Então, de um lado você tem o banco de dados e do outro lado você tem o SQL. Rapidamente aqui eu vou estar abrindo uma página aqui, um Paint, para demonstrar para vocês uma forma de desenho, né? Então eu vou botar aqui, então aqui, rapidamente, só para vocês enxergarem, terem a noção. Então aqui, hoje eu tenho, de um lado, eu tenho o nosso banco de dados. Então eu vou colocar um círculo aqui, ó. Esse daqui vai ser o SQL. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, SQL, pode ser o Oracle, pode ser o MySQL, pode ser qualquer banco de dados, certo? Então aqui você tem o seu banco de dados. E aí, necessariamente, você precisa que essa comunicação aqui, ela exista entre o seu software e o seu banco de dados. Então, aqui eu vou representar como se fosse o Proteus. Proteus. Então, desta forma aqui, eu tenho o meu banco de dados, eu tenho uma sincronização e eu tenho o Proteus. Essa sincronização nada mais nada menos que é o nosso ODBC. ODBC. Então, aqui no meio eu tenho o ODBC da Microsoft e eu tenho aqui também, do lado da camada do Proteus, eu tenho o DB Access, que aí nós estaremos, né, conectando esse banco de dados aqui ao sistema Proteus. Quando nós estamos utilizando o Oracle ele não utiliza o ODBC, ele vai pela DLL, tá? Mas aqui a gente pode manter essa figura aqui, essa tratativa de banco de dados, conector e software, que é o Proteus no caso aqui que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, lembre-se, eu sempre preciso de um banco de dados, a estrutura mínima é banco de dados, uma conexão de banco de dados com o sistema, e eu tenho que ter o sistema aqui, que no caso é o Proteus. Certo? Deixa eu fechar aqui essa parte. Então aqui eu mostro a configuração de criando o ODBC64. Esse nome aqui é o nome que nós estaremos colocando dentro
do DB Access, né, para fazer a conexão, o IP do servidor, aqui eu utilizei esse Native Client 11. Após digitar as senhas, tudo, nós conseguimos selecionar qual que é o banco de dados, que é o banco de dados que nós criamos lá dentro do SQL. Perfeito? Depois disso, nós clicamos aqui em fazer o teste e ele dá uma conclusão com êxito. Feito isso, nosso banco de dados está criado, nosso banco de dados está conectado ao ODBC, e aí numa próxima aula eu mostro para vocês a conexão do DB Access com esse banco de dados aqui, para que ele possa conversar entre banco de dados e o DB Access, para que vocês entendam toda essa estrutura. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. E galera, eu faço esses vídeos sem corte, sem edição, é rústico o negócio. E deixa o seu like se você gostou do conteúdo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Segue a gente me segue nas redes sociais, Davi Torque no Instagram, Davi Torque no LinkedIn. Eu vou estar postando mais conteúdos aqui relacionados à tecnologia, ao Proteus, a ensinamentos de banco de dados, ensinamentos de desenvolvimento de software, ensinamentos de utilização, manutenção do Proteus e também de novas funcionalidades aí como reforma tributária, entre outras, e questões de linguagem técnica mesmo, desenvolvimento Angular, desenvolvimento ADVPL, MVC, desenvolvimento de procedures no banco de dados. Perfeito? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Valeu, obrigado.